Está gravando, está proibido falar palavras de baixo calão, falar piadinhas desnecessárias. Antes podia. Mentira, não podia. Só o Samuel que falava. Mentira, o Samuel não falava. Henrique. Opa! Opa. Ah, meu ouvido, Henrique. Professor deixa alunos surdos. Olha. Ó, que coisa mais pouco que eu consegui mostrar pra vocês aqui, ó. Fala. Oi, gente. Invasor. Tá sendo esse aqui. Neste momento, vemos um felino em seu habitat natural. Um tigre branco. Ô, Ele tá se professora, camuflando. o microfone um pouco do senhor, que tá difícil de ouvir o senhor. Tá, assim tá bom? Tá ótimo. Ele tava se camuflando na parede, vocês que não viram. Exatamente. É, não deu certo. Que bom que você tá de fone, né, Manoel? Eu também, ó, poderia se vingar. Mas como você é uma boa menina, você não vai fazer isso. Ela não tem nem microfone. Tenho sim, agora eu tenho. Ah! Toma. Fala, toma, otário, toma. Fala. Toma, otário. E aí, a galera entrou? Tá aí, tem 55 já, podemos começar? Poder pode, né? Então bora lá, então. Gente, vocês viram lá no grupo que eu deixei já o PDF, né? Uhum. Essa aula específica, esse capítulo, eu sugiro vocês acompanharem pelo PDF, pelo seguinte, é bem técnico, é um monte de definiçãozinha, um monte de nome, tá? Vocês vão ter que saber. Não é difícil, mas tem que saber nome, é bem o que é isso, o que é meandro, o que é exorreico, criptorreico, então essa primeira parte vai ter muito disso aí, entendeu? E aí é legal você pegar ali que eu já botei bem organizadinho para vocês saberem o que é mais importante, tá? Beleza? Então, quem não pegou, vai pegando aí, enquanto eu vou me organizando aqui. Na verdade, eu tô organizado, tá? Ó, já botar aqui, ó, os exercícios de tarefa. Tá lá no PDF, mas eu vou botar aqui. Uhum. 9. Então, foi, já deu tempo. Cadê aquele botão gostoso de apresentar agora? Uma janela. Qual janela? Ué, cadê o PowerPoint? Ah, vai dar pau isso aqui de novo, eu vou ficar bem chateado. Agora apareceu para mim. Vai lá, Emanuele, confirme para mim. Tá vendo aí o slide? Tô. Ótimo, obrigado. Então, galerinha, então bora. Play. Ó, então o tema da aula de hoje é hidrografia geral, por quê? Porque a gente vai falar de condições generalistas sobre água, tá? Eu não vou falar só do rio, mas eu vou falar de uso de água também. Esse comecinho aí não vai ter todo na apostila, mas eu acho importante a gente discutir como start, tá? Bom, primeiro, a gente tem que ver como que a água está distribuída na Terra, né? Esses gráficos, eu creio que vocês acompanham ele desde criança, né? Disponibilidade de água salgada, água doce no mundo. Esses valores aqui, ó, 97,5, 2,5, são valores, obviamente, aproximados, né? Tá? Mas o fato é que cerca de 2% da água do mundo apenas é doce, tá? Só que você fala, pô, mas só isso é um problema. Não.
Só isso de água doce é suficiente para sustentar a humanidade e uma população até bem maior. A grande questão é como nós usamos e como essa água doce está distribuída, tá? A questão é que quase 70% está em geleiras, ou seja, de difícil acesso, 30% mais ou menos está no subsolo, nos chamados aquíferos, e aí tem condições também muito específicas, então essa água do aquífero, ela não é só para a gente, ela tem que manter também o solo úmido, ela tem que manter as raízes e aquela coisa toda. E 0,3 só, olha isso, 0,3, mais ou menos 0,5% em lagos e rios. E qual que é a ironia dessa história toda? Da onde a gente pega mais água para usar? Adivinha? A gente pega mais água para usar exatamente, desse 0,3 aí. Então, obviamente que se a gente não cuida desse 0,3, a gente vai ter problema. E o problema é justamente esse, a gente não cuida do 0,3, né? E aí a coisa fica complicada, beleza? É a questão da poluição dos rios, poluição de lagos, né? No Brasil, o estudo de lagos não é muito relevante, porque aqui quase não tem lagos, né? Mas a questão dos rios é essencial de você entender, beleza? Bom, olha aqui esses dois gráficos aqui. São gráficos, obviamente, com valores aproximados também, né? Mas, de forma generalista, 70% da água do mundo é consumida aonde? Olha isso aqui, ó. Irrigação, tá? E aí, gente, entra uma discussão muito séria, que eu vou só provocar agora. Eu não vou discutir com vocês que não dá tempo. Eu vou dar aquela provocada, né? Será que a gente precisava, por exemplo, produzir abacate, que precisa de muita água, no semiárido dos Estados Unidos? Entende? Será que eu precisava produzir frutas que consomem muita água, frutas tropicais, no semiárido nordestino? Entende? Então a gente tem uma condição aí de consumo, uma lógica de consumo que afeta muito essa produção. Então, o estímulo por alguns produtos que são produzidos em áreas semiáridas, tá, são produzidos graças a modelos de irrigação que consomem muita água, beleza? E ainda impactam o solo. Então, a gente tem uma questão de distribuição de recurso e distribuição de atividade econômica que não segue uma lógica natural, né? Não segue uma lógica natural. Então, isso faz com que a gente pressione muito o consumo na irrigação. Beleza? No mundo, 23% é para o consumo humano e só 7% para industrial. Mas quando eu olho o recorte Brasil, olha como que muda. Cerca de 20% é para a indústria e cerca de 20% para o uso humano e 60% para a irrigação. Tá? Isso demonstra o seguinte, que nós temos no Brasil, né, sistemas de produção agrícola, um clima mais adequado para determinados tipos de produção, que precisa de menos irrigação artificial, vamos chamar assim, né? Beleza? Que pode usar mais a chuva em si, tá? Então aqui a gente tem um panorama bem preocupante. Esses 19% da indústria é muito ou pouco? Esses 22% humano é muito ou pouco? Tá vendo como que são questões difíceis? Vocês acham que será que dava para eu otimizar o processo e reduzir esses 19%? O que vocês acham? Eu não sei, eu acho que dava um pouco. Como? Pensa aí uma ideia. Olha, eu até vejo o gasto com água na indústria, mas a irrigação é a única coisa que eu não concordo. Entendi. Pera, Por aqui? quê? Concorda com a indústria, mas molhar o Não, abacate tipo, não é pode? indústria até que vai, tá 19%. Não tá mais que humano, mas irrigação tá absurdamente grande. Mas O que ele quer dizer é que ele não concorda com gastar tanto na irrigação, entendeu? Não que não Mas é tenha nossa economia. A irrigação é basicamente nossa é economia. exatamente isso. Bom, vamos lá então. Vamos entender 2 pontos. Primeiro, os modelos, o modelo que gera, em questão de PIB que você comentou, o PIB de serviços e industrial, ele costuma ser maior do que o agropecuário, tá? Por quê? Porque o agropecuário ele precisa produzir muito em volume, entendeu? E pouco valor agregado. Então, eu tenho uma área muito grande
para produzir um lucro que, por exemplo, poderia usar uma área muito menor numa indústria, entendeu? Tipo assim, para ficar fácil entender, um caminhão de soja ou um caminhão de celular vale mais? Entende? Que vale Celular. mais. Então, é o que a gente chama de valor agregado. Mas, ao mesmo tempo, você não pode falar, opa, peraí, eu não posso simplesmente parar de produzir, certo? É estúpido, né? E mesmo assim a gente quer comer o nosso fandangos, que também é estúpido da nossa parte, mas é gostoso fazer o quê, né? Então a gente tem que conciliar um bom senso entre produção agroindustrial, né? E o consumo de água. Então, na verdade, os dois segmentos precisavam ser mais racionais. Ambos a indústria quanto o sistema agrícola. Dava para diminuir os dois, beleza? Agora, para fazer isso, custa dinheiro, entendeu? Para fazer isso, precisa de planejamento. Para fazer isso, precisa de políticas de uso da água. E aí, será que o nosso país está muito preocupado em fazer isso aí de forma ampla? Entende? Essa é uma questão que tem que ser respondida, né? Tanta gente ainda nas cidades não tem acesso à água de qualidade, né? Então, a gente precisa reestruturar isso para ver o que dá para reaproveitar de água. Por exemplo, existe um tipo de campanha para usar uma água que chama de reuso, tá? O que seria água de reuso? É igual que o senhor faz aí, que o senhor falou. Que o senhor reutiliza uma das suas águas aí. Isso, do ar-condicionado. Isso. Isso seria reaproveitar uma água, né, que seria jogada fora, né? Beleza? Então eu continuo jogando ela na grama, porém de outra forma, né? Antes ela leva à terra da varanda. O jeito de água de reuso em grande escala, que é muito comum, é a partir do tratamento de esgoto, né? Sabe quando você aperta aquele botãozinho que deve estar cheio de coliforme fecal, se você não limpar bem, no seu banheiro? É aquele botãozinho que faz um processo interessante de levar seu cocô embora? Pois é. Aquela água dá para ser reaproveitada, vocês sabiam? É a água de reuso. Como que eu reaproveito? Para reaproveitar essa água, exato, Henrique, famosa descarga. Para eu reaproveitar essa água, eu preciso coletar o esgoto primeiro, não preciso? Se eu coletar bem o esgoto e tratar o esgoto, ou seja, tirar toda a partícula sólida, o vulgo, cocô, né? E separar a água, eu consigo reutilizar essa água, entendeu? E isso não é caro, tá? Só que, como eu falei, não adianta eu fazer um processo de fazer uma planta de reuso de água se eu não tiver uma coleta adequada de esgoto. Você está entendendo? Fertilizante aquoso? Não, mas quando trata o esgoto, todo o material sólido vira uma pasta, que daí é jogada no lixão ou é feita adubo. E sobra água. Essa água dá para tratar. E essa água tratada do esgoto dá para você usar na indústria, entendeu? Olha que interessante. Ou seja, a indústria consome muita água. Não tem, por exemplo, não tem como você fazer um tecido, tipo essa camiseta aqui, fazer ela ficar marrom, sem gastar muita água, tá? Então, tem como eu utilizar águas que seriam despejadas. Então, é uma questão de planejamento, política pública e investimento. Você entende? Então, a gente tem como otimizar. Na agricultura também, a gente tem hoje mecanismos de irrigação que são super eficientes, economizam água, né? Por exemplo, tem o famoso gotejamento. Já viu que tem um caninho furado que vai pingando na base da planta? Já ouviram falar disso? Irrigação por gotejamento? Isso é bem legal. Quem desenvolveu essas paradas aí foram os israelenses. Por quê? Porque lá é um deserto, pô, lá não tem água. Então, cada gota de água é importante. Se você faz aspersão de água, igual aqueles esguichos para molhar grama, boa parte evapora e nem chega no chão. Então, o gotejamento é um modelo eficiente de gestão de água, entende? Mas quando a pessoa tem um rio perto, ela acha, pô, olha o tanto de água que eu tenho.
Para que eu vou gastar dinheiro e tempo otimizando o consumo d'água? Você entende? É uma cultura, a gente tem uma cultura gastadora de água, né? Essa cultura gastadora precisa ser mudada. Se a gente não muda isso, aqueles 60% da agricultura e os 19% da indústria também não vão mudar. Entende? Sim, sempre foi, né? Evolução e adaptação, né? Só que às vezes a gente tem que dar uma forçadinha de barra, porque quando a gente não tem um problema agora, muita gente não entende a importância de mudar os hábitos, não é? O coronavírus é um grande exemplo disso, né? Enquanto não deu ruim grande, a pessoa não se liga que eu preciso mudar de comportamento, não é? Isso é um negócio bem interessante. Lembra quando, na escola mesmo, quando começou lá, pedir para levar gel, começou a abrir janela e tal, que a gente começou a mudar os comportamentos em sala, como que tinha muita resistência ainda? Uma semana ou 2 semanas depois, estava sem aula, né? Aí uma galera falou, opa, pera lá, né? Então, isso tudo, essa questão comportamental é muito importante quando a gente fala de água. Exatamente, Henrique, tem gente que não se ligou até agora, né? Raquel, isso é exato, né? E quem paga o preço disso, né? Vai ser, né? Quem vai pagar o preço disso vai ser um grupo grande, né? Então, isso é importante ser entendido, certo? A gente precisa mudar hábitos, senão não faz sentido. A irrigação é fundamental, a agropecuária é fundamental, claro que é, né? Porque a gente consome derivados disso o tempo inteiro. A indústria também é. Porém, a gente precisa racionalizar recurso, né? Perguntas, galerinha? Não? Então, olha aqui, ó. Olha aqui esse mapinha que massa. Disponibilidade de água doce por pessoa, né? Per capita. A gente está bem, né? Na verdade, o Brasil é o país com a maior disponibilidade de água doce per capita do mundo, né? Que é o país que mais tem água doce no mundo. Mais de 10% da água doce está no nosso país. Louco isso, né? Tanto no superfície quanto no subsolo, né? Você acha que o rio Amazonas, se aprende que ele é o maior rio do mundo, que é onde tem mais água no mundo. Mas quando você vê o aquífero que está embaixo dele, você fica mais espantado ainda. Se tem muita água no rio Amazonas, embaixo dele tem ainda mais. É muito louco isso. É muita água que nós temos no nosso país, né? Yara, mas aí que tá, né? Quando você tem muito recurso, você acaba sendo muito cobiçado. E aí há uma busca por te explorarem que é muito grande, entendeu? Maria Júlia, olha que colocação interessante que você pôs. A gente exporta água? Aí eu que te pergunto, a água tem que ser um produto ou ela é um bem indispensável da humanidade? Que não dá para ser tratada como um mero produto. O que você acha? E aí? O capitalismo está aí, mas é uma coisa. Você acha imoral, Ana Beatriz? Ótima colocação. Então, tá vendo como que é complicado isso aí, né? Então, existe uma discussão no mundo hoje sobre comércio de água. Até que ponto é válido e até que ponto o comércio deve ser proibido ou drasticamente limitado, né? Ô Henrique, eu já te explico esse argumento que você está falando. Aí, ô Maria Júlia, tá? Olha que interessante. Quando a gente fala em comércio de água, a gente está falando em negociar na Bolsa de Valores. Aí a gente tem um termo para isso. Eu vou escrever aqui, ó, chama commodity. Se você transformar a água em commodity, ela vira um mero produto, igual a soja, igual ao petróleo, né? E tem umas campanhas muito, muito fortes para combater isso aí, tá? Para combater isso aí. Beleza? Por quê? Porque eles alegam que a água é um bem indispensável. E é, né? Pô, você não beber água, você morre. Simples assim, né? Então não dá para ser trabalhado como um mero produto, tá? Porém, há uma vertente aí de grupos dominantes que querem, né, corromper essa ideia da água como um bem da humanidade. Beleza? Então a gente tem que ficar muito espertos nisso, porque o Brasil está no meio dessa parada toda, né? Tem gente aí, ó, por exemplo,
vários grupos econômicos começaram a comprar fazendas em cima do nosso aquífero, né? Eles querem uma fazenda no Paraguai ou aqui no Mato Grosso do Sul, enfim, né? Porque está em cima do aquífero. Então isso aí é um fator muito importante para a gente discutir. Beleza? Então, dá para exportar água? Até dá, mas até que ponto isso vale a pena? Como fazer isso? Entendeu? Precisa ser discutido. Mas alguma pergunta ainda? Não? Galera, olhando o mapa aqui de novo, olha que interessante essa parada. Olha aqui, ó, norte da África e Oriente Médio. Então, quando te perguntarem qual é o lugar que tem a menor disponibilidade de água doce no mundo, ó, Oriente Médio, tá? E norte da África. Beleza? As pessoas acham que é o continente africano inteiro, né? Isso é bem errado. Olha o meião aqui da África, como a gente tem abundância de água per capita. Tá vendo? Ó, tá da cor do Brasil. Tá vendo? Só aqui, ó, no norte, quando está o deserto do Saara, na verdade, o deserto da Arábia, que os países do Oriente Médio, é que a gente tem uma escassez que é insuficiente. Então, olhando esse mapa aqui, o que você conclui? Olha a legenda aqui, ó. O predomínio de água no mundo é suficiente ou insuficiente? Isso, Henrique, tem floresta lá, floresta do Congo. Olha o mapa. Exato, não é, Henrique? Se você for parar para analisar o mapa, eu tenho água suficiente. Então, onde está o problema? É o que a gente chama de escassez econômica. Isso tem a ver com a distribuição, a escassez econômica. Não adianta você ter água disponível na natureza se não ter dinheiro para acessar essa água de qualidade. E isso, quem falou do capitalismo ali, isso é um constrangimento do capitalismo, né? É um nome bonito para dizer que é um efeito colateral desse sistema econômico. Vamos pegar aqui a nossa Amazônia, por exemplo, né? Região norte, pô, é onde tem mais água no mundo, tá? Bacia amazônica, tanto na superfície quanto no subsolo. Pô, e como que eu tenho escassez de acesso à água potável lá? Como que tem gente que não tem água de qualidade, né? É um absurdo. É o que a gente chama de escassez econômica. Enquanto lá na Califórnia, lá onde está Hollywood, Las Vegas, lá é um deserto, pô, tá? Olha aqui te mostrando o mapa para vocês. É por aqui, ó. Essa região aqui não tem água, é insuficiente, tá? Porém, é Hollywood, né? É Las Vegas. Você acha que alguém vai passar sede lá? Não vai, né? Então, quando se tem vontade, as soluções aparecem, tá? Esses lugares onde estão lugares na beira do mar, tipo aqui, ó, Califórnia, olha aqui, Israel, onde está o laserzinho aqui, ó. Essas regiões Arábia Saudita, acabam dessalinizando a água do mar. Muita gente pergunta, professor, por que não dessaliniza a água do mar? Não tem um monte de água? Dessaliniza e distribui. Quem sabe por que eu não dessalinizo mais água do que se dessaliniza hoje? Quem sabe? Não, Olivia, está errado. E aí, gente, por que não dessaliniza mais a água do mar? O que vocês acham? Fala aí alguém, pelo amor de Deus. É caro, muito bem, Ana Beatriz, né? Dessalinizar a água do mar é um processo quimicamente caro. O Henrique falou antes, é? Eu não vi. O Henrique, às vezes, fala e não aparece. Eu não vi nem a do Bruno aqui. Diz, eita, quanta mensagem que eu não vi, que saco. Por que não apareceu? Agora que apareceu. Deixa eu ver aqui da Ana Beatriz. A África tinha tudo para ser um continente bom também, mas o imperialismo europeu e estadunidense meio que ferrou com ela. Exatamente, Beatriz. Aí que tá, né? Vários lugares onde você tem muito recurso, eles foram extremamente explorados, principalmente pelos europeus e depois pelos Estados Unidos. Tá? Mas os europeus foram muito mais cruéis na África nesse sentido. Tá? Isso que supostamente ele deveria ser um dos países mais idolatrados, já que exatamente. Ô, Bruno,
Bem lembrado, esse lago de Las Vegas, Bruno, game over, tá? Ele tá secando, ele tem limites e o limite dele tá chegando. Ele tá secando, tá? E tá ferrando com os rios ali perto, porque ele diminui muito o volume de água nos rios e lá na ponta final desses rios tá chegando menos água, tá? Beleza? Tá acostumando, Henrique? Não é porque às vezes o chat não atualiza para mim, não sei por quê. Aí eu fico olhando ele aí, aí depois ele atualiza de uma vez. Mas agora tá tudo aqui. Bom, mas é isso aí, né? Desalinizar água é caro, tá? E tem um problema assim, que você gasta muita energia, entendeu? Gente, uma coisa que tem que ser entendida. Tudo que você vai produzir, vai fazer, gasta energia. Então você tem que ver a eficiência energética, tá? Quanto de energia e de recurso eu gasto para obter um copo d'água, entendeu? De repente, dependendo dessa conta, é inviável. Então, se torna tão caro que compensaria você comprar, como a Maria Júlia falou, tentar negociar água de outro lugar, entendeu? Então, isso é um processo complicadíssimo. Se você pegar no Brasil, por exemplo, que a gente tem tantas fontes de água doce, desalinizar muita água é um custo tão alto que, de repente, você acharia outra solução mais barata, entendeu? Então, tem isso. E depois de salinizar, você tem que distribuir essa água, né? Que aí você tem que bombear e tal. Isso também não é muito fácil. Beleza? Califórnia desaliniza. Outra coisa que eles fazem é tratar água de esgoto. Eles pegam a água do esgoto e reusam, como eu falei para vocês, tá? Cada gota é importante. Beleza, galerinha? Perguntas? Deixa eu olhar aqui o chat, atualizei o chat, pode fazer. Não? De boa? Essa parte do assunto é gostoso, né? De boa pra caramba, né? Daqui a pouco vai piorar, fiquem tranquilos. Ótimo, tá fluindo, tá bom. E aí, gente, a nossa última parte de discussões, divagações sobre o uso de água cabe aqui, a chamada água virtual. O que é água virtual? Tá? Deixa eu escrever o conceito aqui para os senhores. Água virtual é toda a água gasta de forma direta e indireta para fabricar. A água virtual é toda a água gasta de forma direta e indireta para fabricar um produto. Como assim? Olha essa imagem que massa. Olha, deixa eu pegar aqui, ó, o sapato, né? Um par de sapatos, estima-se que se gaste 8.000 litros d'água para ele ser feito, né? Então, se você compra, um exemplo, né? Se eu compro 10 pares de sapatos, significa que eu gastei 80.000 litros d'água, entendeu? Né? Uma calça jeans, 1,9 mil litros d'água. Né? Uma camiseta, 2,7 mil litros. Né? Um ovo, 200 litros. 1 quilo de carne, ou 1 quilo de queijo aqui, né? 5.000 litros. Olha o boizinho aqui, né? Cálculo de água virtual envolvendo a produção de carne bovina no Brasil, tá? Até o abate para o consumo, um boi de 3 anos gasta em média 3 milhões de litros d'água para dar 200 quilos de carne. É muita água. Ou seja, nesse cálculo, eu tenho 15,5 mil litros de água por quilo. Então, 1 quilo de carne, 15 mil litros d'água. Ah, detalhe, essa estimativa aí tá bem modesta, tá? Se você pegar uns lugares de produção extensiva, você chega a gastar 40 a 45 mil litros d'água por quilo de carne. É muita coisa, né? Então, galera, isso é uma situação muito séria de ser pensada, tá? Fala. Quer abrir o microfone? Som. Ah, tá. Então, beleza. Então, galerinha, olha aqui, ó. Outra coisa interessante.
né? Um computador, um carro, né? Um carro 144 por 3 mil litros d'água. Conclusão, né? Significa o seguinte, que para você saber se você gasta muita água ou não, não basta fazer igual eu e colocar um balde de água para pegar água do ar-condicionado. Isso é só a ponta do iceberg. A gente tem que discutir o quê? O consumo que a gente tem no dia a dia, né? E esse consumo médio a gente chama de pegada hídrica, né? Então, por exemplo, o que compramos, como exatamente, como usamos, para que usamos, como descartamos, né? Existe uma, quando a gente fala de lixo, existe uma frase muito importante, ó. Vou até escrever aqui, ó. Quando se trata de lixo, tá? Na verdade, não existe jogar fora. Olha, foi mal, eu escrevi errado aí, gente. Peraí. Pronto. Agora tá melhor. Não dá para apagar. Não existe jogar fora, tá? O que acontece? Tudo que você faz, ele tá feito, ele foi transformado. Você não vai jogar fora, você simplesmente vai mudar o habitat para guardar isso aí, tá? Fui, tá? Fui pego no flagra aqui. É que eu dei uma dedada no D em vez do R aqui. Pois é, Henrique, mas aí não conta porque foi sem querer. Né? Quem bota o R próximo do D no teclado também, né? Culpa de quem inventou o modelo QWERTY. Bom, galera, por que eu gosto de citar isso, né? Porque é muito comum você ver, por exemplo, pessoas em sociedade, principalmente na Europa, né? Querendo julgar o modelo de produção, consumo ou de vida em lugares mais pobres, alegando ou dando a entender que eles estavam num grau de evolução de uso responsável de recursos muito acima do resto. Só que aí, com essa ideia da pegada hídrica, o que você bota em xeque? Fala, meu amigo, ó, não dá para você falar que você é um usador racional de recursos se você consome um monte de produto a mais que eu. Então, simples fato de você ser mais rico e consumir mais, você gasta mais água e ponto final, entendeu? Só o fato você pegar lá uma família na Suécia, ter acesso a um monte de recursos tecnológicos e consumo de produtos em qualidades mais satisfatórias, só isso faz com que ele gaste mais água do que uma pessoa média num país como Paraguai, Bolívia, tá? Logo, olha que interessante, eles têm mais responsabilidade para resolver o problema, porque, em parte, eles ajudaram a causar esse problema de escassez econômica, tá? Beleza? Beleza? Henrique, é por aí mesmo, né? Por isso que existe uma vertente ambientalista que questiona muito isso aí, né? Como você quer dar exemplo se você não abre mão de determinados confortos, né? Então, acertar esse discurso entre até que ponto é saudável e até que ponto é exagero é um desafio, uma discussão bem grande hoje em dia. E tem vários grupos que trabalham dentro dessa perspectiva, né? Não sei se já ouviram falar dos grupos de permacultura, né? Enfim, que questionam esse modo de vida consumista, né? Beleza, galera? Perguntas? Tá tranquilo? Tudo trans. Tá. Tudo trem? Então, beleza. Então, agora, vamos falar um pouquinho de processos técnicos, tipo ciclo hidrológico, né? Entrando de cabeça na sequência da apostila. Galera, então a água segue um ciclozinho hidrológico representado por este gráfico aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Tá? A água evapora, né? Condensa nas nuvens e chove de volta até se infiltrar no solo, tá? A água evapora, condensa na nuvem, chove de volta, se infiltra no solo, tá vendo? E aí essa água que está aqui por baixo, ela pode se infiltrar mais profundamente
ou pode lavar esse solo. Lembra da lixiviação? Né? Levando os nutrientes para cá de novo. Né? Evapora, condensa, chove, infiltra. Aí eu vou ter o escoamento subterrâneo, escoamento superficial. Lembra que a gente estudou escoamentos? Formas de escoamento, vocês lembram? Né? Quais os tipos de problemas se eu aumento o escoamento superficial? Qual o principal problema de aumentar o escoamento superficial? Erosão, muito bem, Henrique, erosão. Então, se eu tiro a cobertura de vegetação, olha aqui, ó, tipo esse exemplo aqui, ó, o solo desnudo, um solo nu, obsceno, esse solo sem proteção, sem cobertura, ele está muito suscetível a essa erosão em função do escoamento superficial, que é mais intenso. Tá? Quando o solo tem vegetação, essa vegetação ajuda a prender a umidade no solo e absorver parte da umidade. E aí a gente também estudou lá em rios voadores, lá em clima, que a planta evapotranspira, né? Ela evapora e transpira, igual o seu sovaco, né? Lembra do seu sovaco que você não esquece, né? Que nessa hora deve estar evapotranspirando um pouquinho. Passe desodorante, por favor. Tá? Não que alguém vai cheirar, mas você vai cheirar, né? Enfim. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Né? É o que todo mundo pensa, né? Já sou cheiroso por natureza, né? Uma planta, uma urticária, né? Bom, galera, então agora relacionando quais são os elementos desse ciclo hidrológico, ó, evapotranspiração, evaporação e evapotranspiração, né? Condensação, precipitação, escoamento, né? Superficial e subterrâneo, infiltração, né? Esses são os elementos do ciclo hidrológico. Presta atenção que eu vou falar de novo, os elementos do ciclo: evaporação e evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração, escoamento superficial ou subterrâneo. Beleza? Tranquilo? E só lembrando, né, que nós, como sempre, podemos alterar esse ciclo. Como eu falei para vocês, se eu desmato, se eu tiro a vegetação, eu altero a relação de evapotranspiração, eu altero a relação de filtração e de escoamento superficial de uma pancada só. E aí vai alterar, obviamente, a formação de nuvens e vai alterar o clima, né? Beleza? Perguntas? Não? Não? Então, beleza. Continuando. O que foi, Samuel, que você pôs? Vixe! O que aconteceu? O que você não entendeu? Samuel? Samuel? Nota ele, Samuel. O que foi? Nada? Entendi, né? Você deixou o computador ligado e saiu, né? Sei. Olha aqui, galera, olha que interessante. O que eu vou mostrar aqui para vocês é a estrutura, a gente chama, não se assusta com o nome, né? Geomorfologia fluvial. Ui, que nome feio, professor. Geomorfologia você já estudou, né? A gente estudou relevo, lembra? Estrutura de relevo? É isso, tá? Olha como que um rio é feito, um corte transversal, né? Aqui, que é esse aqui, e um corte longitudinal, que é esse aqui de cima. No corte transversal, você vai olhar assim essas partes de um rio, ó, presta atenção. Sabe esse fundinho do rio? A gente chama de talveg. Ó, talveg é o fundinho do rio, entendeu? Então, quando fala assim, ó, preciso aumentar a talveg, eu preciso aumentar o quê? A profundidade do rio. Como que eu aumento a talveg? Bota uma retroescavadeira e vai cavando esse fundo que se aumenta a talveg. Sacaram? Então, talveg é o fundinho. Qualquer dúvida, só abre o microfone aí, tá, gente? Bom, aí, quando o rio está na seca, por exemplo, aqui na nossa região, por agora, julho, agosto, ele fica no seu leito menor. Tá? O leito menor é esse leito baixinho, quando o rio está na seca.
Beleza? É o leito menor dele, tá? O leito principal é quando está no período normal. É onde você costuma ver o rio, no nível normal dele, o leito principal. E o leito de inundação é muito importante, é a várzea, né? É aquela área em volta do leito principal, onde o rio costuma encher na cheia. Então, o que, que acontece? A maior parte do tempo, esta área aqui, ó, tá vendo? Esta área aqui, na maior parte do tempo, ela tá seca. Tá seca. Por quê? Porque não está em inundação. Porém, ela não pode ser ocupada, ela tem que ser preservada. Por que, que ela tem que ser preservada? Porque quando começar a chuva, tá? Começar a chover muito, o que, que vai acontecer nessa parte aqui? Tandandandã, vai inundar. Se você ocupa essa parte aqui, sinto muito, você será inundado. Exato, Henrique, para dar espaço para inundação. Então, isso é muito importante e muitas vezes não é respeitado, né? Então, a gente tem impactos ambientais relacionados a isso. Se eu desmato aqui, ó, se eu tiro a vegetação, vai gerar erosão, não vai? A gente viu. Desmata. Vai, né? Para onde vai toda essa terra depois que ela for erodida? Olha o esquema. Ela vai para dentro do rio, não? Dentro do rio, acumulando em que parte do rio? Na Talverk? Talveg, exatamente. Então, o que, que acontece, o que é muito comum? Quando você desmata essa parte mais alta, que é a beira do rio, né, essa parte altinha, vai gerar erosão. E aí você vai reduzindo a Talveg. Por quê? Porque você vai acumulando sedimento no fundo. Sacou? Seriam as matas ciliares, né? Então, ali você teria que ter mata ciliar para proteger. Entendeu? Ó, olha que louco. Se eu acumulo muita areia aqui na Talveg, acumulei areia aqui na Talveg. Quando tiver no período de seca, o que, que vai acontecer com o leito menor? Pensa, se eu acumular areia em tudo isso aqui, ó, na Talveg, na cheia, o que, que vai acontecer com o leito menor? Vai diminuir? Vai ficar ainda menor, né? Ele vai ficar seco, vai ficar tipo assim, ó. Deixa eu Vai achar ficar uma um foto. raso. É, vai ficar tipo assim, ó. Tá vendo? Dá para ver aí? Dá. Então, ó, fica. Aí o leito tem tanta areia aqui que o leito menor quase que não corre, ó, o jeito que fica, tá? Então, por isso que você tem que evitar de acumular sedimento no fundo da Talveg. Beleza? Beleza. Margem, vocês sabem o que, que é. E vertente, o que é vertente? Vertente é a parte mais alta em volta do rio, ok? Que é essa parte aqui onde nós estamos. Nós estamos na vertente. Quando chover aqui, a água vai escorrer para algum córrego. Então, aqui é a vertente. Perguntas daqui, galera? Dúvidas? Não. Não? Então, a aula de hoje é isso. Mete seu nome aí na parada, tá? Por favor. Eita, vocês são rápidos, hein? Tarefa eu já passei, né? Lembrando, Já. tarefa, página 709. E é isso aí, o PDF que eu mandei para vocês, tá? É para hoje e para sexta, hein? Para usar sexta da semana. Beleza. Falou. Tchau, tchau para vocês. Quem já botou o nome da chamada, uma boa feriado para vocês quinta-feira e até sexta-feira. Até. Espero que não fique doente. Não ficarei. Ô, professor, meu nome não tá Oi. querendo enviar. Quem que tá falando comigo? Emanuele. Emanuele, espera um pouquinho, deixa diminuir o fluxo e tenta de novo. Às vezes é a conexão. Tá bom. Se quiser, eu ponho pra tu. Pode ser. Ah, não, não põe não, porque senão, a hora que eu copiar e colar lá, alguém pode ver o seu nome botando o nome de outro e... Deixa ela tentar daqui a pouco, porque daí se ela não conseguir, eu que ponho, entendeu? Tá. Senão... Tenta agora, Emanuele. Tá. Ó, veio, João Pedro. Mentira. Tentei. Apareceu uma mensagem vermelha. Aham. Clique em reenviar. Cliquei. Não foi. Tá, então...
Nada, nada, nada? Nada. Então faz o seguinte, Eu tentei várias vezes. você tá naquele grupo do WhatsApp de plantão de geografia? Tô. Bota lá, então, fala assim, escreve lá, chamada, plaça e bota lá, que daí eu copio e colo. Tá bom? Ela saiu. Oi? Ela saiu, nem terminou de falar, ela saiu. É porque eu acho que não tá indo, deve ser a conexão dela, entendeu? Deve estar ruim. Às vezes o Meet dá esse problema mesmo. O Meet dá vários probleminhas desses, né? Deixa eu parar de gravar aqui, eu vou falar o que está acontecendo com o Meet. Porque o Google não pode ouvir. Ixi.